Vocês já notaram como muitas vezes a grande imprensa tenta desqualificar algumas pessoas quando elas vão assumir um ministério, mesmo que essas pessoas tenham uma formação exemplar? Um caso que acontece aí é o do Fernando Haddad. Como ele é uma pessoa que não é um economista que segue os ditames, né, daquilo que é o neoliberalismo, ele é um economista que pensa também no social, fica o tempo todo tentando, né, fazer alguma coisa que seria uma desqualificação do nome dele. Gente, vocês conhecem o Fernando Haddad? Então, assim, eu até queria que esse vídeo fosse um short, tivesse menos de 60 segundos, mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre o Fernando Haddad, aqui num vídeo no máximo de 3 minutos, para vocês conhecerem um pouquinho. Pessoal, o Fernando Haddad, né, ele foi analista de investimento do Unibanco. Né? Então, sim, ele teve contato com o banco, se esse era o problema, né? E é lógico, antes disso, o Fernando Haddad, ele é formado em Direito, tá? Ele é formado com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Então ele estudou muito, tá? Ele, sabe, você já vendeu e comprou carro? Se você já vendeu e comprou carro, você usou a tabela FIP. Foi o Fernando Haddad quem criou a tabela FIP, tá? O Fernando Haddad, quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, a prefeitura de São Paulo tinha déficit. Quando ele saiu da prefeitura de São Paulo, ele deixou a prefeitura com um orçamento de 6 bilhões em caixa. Né? Ah, mas ele não foi eleito. Ele não foi eleito, reeleito, na verdade. O Dória ganhou dele com aquele número de votos gigantesco, muito em decorrência do chamado antipetismo que estava na época. Né? Quando a gente sabe que teve é, toda uma operação aí comandada por um juiz do Paraná, né, que alinhado à imprensa tentou demonizar a esquerda no Brasil. Tá? O Fernando Haddad, ele foi ministro da Educação. Como ministro da Educação, foi ele quem criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E como professor, né, eu sei quanto é importante o IDEB para a gente ver as notas que as escolas têm para a melhora da qualidade da educação. Foi ele também quem criou o Piso Nacional do Magistério. Né? E foi ele também, né, quem deu um aumento muito significativo ao FIES e criou o ProUni. Então, essa pessoa que eles tentam o tempo todo falar que não que não seria a melhor pessoa para o Ministério da Economia, porque talvez eles achem que o ministro anterior seja a melhor pessoa, né? Porque não sei, né? Eu acho que a gente teve nos últimos 4 anos, acho que a economia brasileira disparou, né? Assim, nós chegamos ao nível de crescimento da China. Chegamos? Bom, eu acho que não, né? Bem pelo contrário, né? Bem pelo contrário. A economia brasileira só patinou nos últimos 4 anos. Né? E você nem precisa ser economista para saber disso. Basta você ver, por exemplo, tanto a diminuição da venda de automóveis, né? Basta você ver quanto os preços subiram no supermercado. Isso não tem como ser escondido, tá lá, né? Para quem quiser ver. Tá bom? E o Haddad, né, o Fernando Haddad, ele tem, né, uma grande experiência em políticas públicas como administrador público, mas também como intelectual. Por exemplo, eu estou aqui com esse livro, O Terceiro Excluído, que o Haddad acabou de publicar. Eu não terminei a leitura ainda, vou terminar a leitura agora na primeira semana de janeiro, e aí vou até gravar um vídeo aqui comentando este livro. Então, sim, nós temos uma pessoa preparada para assumir o Ministério da Economia, uma pessoa preparada tanto como intelectual, como um leitor, como uma pessoa preparada como gestor público, tá? Para enfrentar esses desafios da economia. O Haddad é sim um quadro técnico, mas também é um quadro político. Por quê? Porque fazer macroeconomia, fazer política econômica, você precisa conhecer tanto a parte técnica quanto a parte política. Senão, você não faz.
E principalmente num país como o Brasil, não adianta só você entender de medida econômica, tá? Não adianta só você entender, de métricas econômicas, não adianta só você entender de gráficos, não adianta só você pensar em bancos. Você tem que pensar em políticas de desenvolvimento econômico também e principalmente para as pessoas mais pobres desse país. É isso, pessoal. Uma breve reflexão aqui.